essa é a Lily. Lily está na 36ª semana de gestação do seu primeiro filho e está sentindo algumas contrações curtas e irregulares que deixam a sua barriga dura e aliviam quando ela muda de posição. Lily está preocupada, pois não sabe se deve ir ou não à maternidade. Por isso, procurou a sua fisioterapeuta, Aisha, e Aisha lhe disse: esses sintomas que você está sentindo são chamados de contrações de treinamento. Essas contrações preparam o útero para o parto, deixando ele mais fino, conforme a imagem. No entanto, elas não geram dilatação uterina e geralmente são irregulares, espaçadas e indolores. Elas passam após alguns minutos com a mudança de posição. Além disso, as contrações de treinamento podem durar horas, dias ou semanas. Por isso, ainda não é necessário ir à maternidade. E para que isso não aconteça precocemente, vamos relembrar os 3 períodos do trabalho de parto, para saber o momento certo para ir ao hospital. Vamos lá? Primeiro período de parto. O primeiro período de parto é dividido em 2 fases, a fase latente e a fase ativa. A fase latente também é conhecida como o início do trabalho de parto. Ela é caracterizada por contrações uterinas dolorosas, porém insuportáveis, com intervalos irregulares. Isso quer dizer que uma contração pode vir com um intervalo de 5 minutos, a outra pode vir com um intervalo de 15 minutos e a próxima depois de 4 minutos. O Ministério da Saúde considera a fase latente até 4 centímetros de dilatação do colo uterino. Um sinal da fase latente é que as gestantes, após passarem pela contração, conseguem fazer outras atividades, como ler, caminhar e assistir filmes. Isso porque os intervalos são longos e as contrações não são tão fortes. O ideal é que a gestante continue se distraindo e fazendo coisas normalmente nessa fase e não vá para o hospital, pois é mais confortável passar por essa fase em casa. Lembrando que essa fase também pode demorar dias. Fase ativa. A fase ativa é quando já há o trabalho de parto estabelecido. As contrações uterinas são muito dolorosas e irregulares a cada 3 minutos, com duração média de 1 minuto. E há dilatação progressiva a partir dos 4 centímetros de dilatação até a dilatação completa, que é considerado os 10 centímetros. Na fase ativa, a mulher se concentra só no trabalho de parto. Por isso é comum as gestantes se isolarem e não conseguirem fazer outras atividades, como conversar com seus acompanhantes. É recomendado que Lily vá ao hospital quando estiver na fase ativa do trabalho de parto. Lembrando que a duração do trabalho de parto ativo pode variar de 8 a 12 horas, dependendo do caso. Nessa fase, é recomendado que a gestante adote posições verticais, isto é, posições ajoelhadas, de 4 apoios, sentada, de cócoras e em pé, não esquecendo de caminhar, pois isso é muito importante. Segundo período de parto. O segundo período de parto, ele é caracterizado pela fase expulsiva. Ela é marcada pela vontade de fazer força, é o famoso puxo. As contrações uterinas são mais intensas e mais regulares, com intervalos de cerca de 1 a 2 minutos. Durante essa fase, a mãe sente um forte desejo de fazer força e empurrar o bebê para fora. Esta fase começa quando o colo do útero está completamente dilatado, isto é, em 10 centímetros, e termina com o nascimento do bebê. O bebê nasceu, então o trabalho de parto acabou, certo? Errado. A placenta ainda precisa sair. Por isso, ainda temos o terceiro período de parto. Bom, entrando no terceiro período de parto, tem a fase de dequitação. Após o nascimento do bebê, ocorrem contrações que ajudam a expelir a placenta do útero. Essas contrações podem ser mais suaves e menos dolorosas em comparação com as contrações da fase ativa. Agora sim, o trabalho de parto acabou e a mamãe pode curtir o seu bebê. Voltando a Lily, depois dessa super explicação, agora sim Lily pode descansar tranquila, sabendo o momento certo de ir para a maternidade e como será o processo para ter o seu bebê.